Olá, meus caros. Vamos falar acerca dos 20 tipos de pessoas que nós devemos nos afastar. Deixe seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Por que se afastar? Porque vai trazer malefícios para nós. Texto base, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 até o 5. Versículo 1 nos diz o seguinte: Sabei, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. São tempos difíceis esses pelos quais nós estamos passando. Porque homens serão amantes de si mesmos. Então, o primeiro tipo de homem ou de pessoa que devemos nos afastar é destes egocêntricos, narcisistas, que remete à mitologia de Narciso, que olhava muito para o espelho e de tanto olhar para o espelho acabou se suicidando ou morrendo. Né? É o cultuar a si mesmo, é o culto de si. Né? A pessoa que é muito vaidosa, a pessoa que comumente hoje em dia é falado, né, o metrosexual, e aquele que, e é homem, obviamente, que tem cuidados com a sua pele, com o seu corpo, que tem a mesma preocupação estética de uma mulher, né? E até às vezes maior do que uma, é de uma maneira exacerbada. Isso configura-se também amar a si mesmo. Mas a Bíblia não manda amar a si mesmo? Manda, né? Jesus disse, amar o próximo como a si mesmo. Mas não é um amor egocêntrico, não é um amor egoísta, ciumento, um amor patológico. E sim um amor no sentido de zelo. Assim como o Espírito de Deus tem zelo, tem ciúme de nós, ou seja, no sentido de cuidar de nós. A gente pode sim cuidar desse corpo e deve cuidar desse corpo, deve, por exemplo, fazer as higienes pessoais, deve se prevenir comendo determinadas comidas ou alimentos que fazem bem para o corpo, que não trazem malefícios, que pode ajudar exatamente a ter uma longevidade maior. Isso tudo é plausível, é louvável, é da vontade de Deus. O que não é o exagero, é o amar a si mesmo ao ponto de não amar ao seu próximo, de não amar a Deus. Ou seja, você não ama a Deus sobre todas as coisas, porque sobre todas as coisas está você. Você não ama o seu próximo, porque você está acima do seu próximo. Você não tem a mentalidade de pensar que aquilo que você quer, o seu próximo quer, e vice-versa. E para isso você tem que respeitá-lo e fazer o bem. No entanto, não se faz. Então, desse sujeito, a gente tem que se afastar. Porque, de fato, ele é alguém terrível. Que na hora do partir o pão não vai partir. Que na hora de fazer o bem, de fazer a sua parte, não vai fazer. Ele só quer receber. Geralmente é isso também. Configura até um pouco de avareza o amante a si mesmo. Podendo ser. Mas é claro que é ligado a essa questão exatamente do culto ao eu e não o culto a Deus. Então, seus posicionamentos, seus pensamentos valem mais do que dos outros e mais do que Deus. Eu estou acima do bem e do mal. Eu sou o cara, eu sou a pessoa. Ninguém pode fazer isso comigo. Com quem você pensa que está falando? Também tem essa questão totalmente ligada a isso. Enfim, se nós fôssemos meditar só nesse tópico de amor a si mesmo, a gente iria falar de tantas outras coisas. Mas acho que deu para compreender o que é o amar a si mesmo, de modo desproporcional e exagerado. O amor a si mesmo com zelo é permitido. Você cuidar de você, da sua mente, do seu corpo e da sua alma. Agora, o que não é você ter prioridade, é você querer destaque, querer
de fato ser idolatrado, né? Como muitos artistas por aí mesmo são, e etc, etc. Então fugimos desse, porque na hora que nós precisarmos, eles não vão nos ajudar. Eles vão pensar em si mesmo. Eles vão amar ou proteger a si mesmo, né? Não tem o amor de Deus, o ágape, altruísta, de dar a si mesmo por outrem. E Jesus fez isso. E nós cristãos temos que ter essa consciência de entregar-se para nosso próximo. É isso que João fala, é isso que Paulo fala indiretamente. Gananciosos ou avarentos. Como tem gente, né, gananciosa e avarenta, não está no gibi. O avarento realmente é outro terrível, porque não vai lhe ajudar quando você precisa. Vai sugar, sugar, sugar de você e quando você precisar, vai virar as costas. Quantos fazem isso, né? Eu já senti na pele muitas coisas nesse sentido. Certa feita, ajudei um camarada e o camarada estava numa situação realmente complicada. E aí ele dizia para os outros, olha, o Bruno é bom, ele está me ajudando e tal. Depois que ele conseguiu socialmente estar bem, economicamente, principalmente, ele virou as costas para mim. E nas minhas necessidades, nem veio supri-las, nem veio ver se eu estava necessitando ou vir me ajudar, sabendo, toda certeza eu tenho isso em mente que ele deve saber. Então, é só para você ver, o avarento, o ganancioso. Judas era avarento, né? Não queria repartir com todo mundo, pegava, defraudava. Ananias e Safira, outros dois tipos de cristãos, entre aspas, avarentos, e morreram, né? Porque eles podem enganar o homem, mas a Deus ninguém engana, e caíram mortos. Porque eles queriam receber da comunidade. Ah, então oferta de dízimos e doações nós recebemos, mas na hora de dar, não, nós não temos que dar. Ou se dá, vamos dar pouco, né? Quero receber tudo, mas na hora de dar, quero contribuir com uma pequena parcela. O que Jesus disse? De graça recebeste, de graça dai. E é na mesma quantidade ou até maior, se puder dar, obviamente. Os avarentos vão perder a salvação. Eu já falei em vários vídeos aí de avareza, principalmente em pregações, né? O problema não é o amar. Aliás, o problema não é o dinheiro, é o amar o dinheiro. Você ama o dinheiro quando coloca o Deus Mamon acima do Deus Jeová, Javé, né? Quando você quer dividir até mesmo o Deus e o dinheiro, não tem como, porque Jesus disse, ou você serve um senhor ou outro. Não tem como você servir dois deuses ao mesmo tempo. Ou você opta por seguir o evangelho, ou você, então, vai viver a sua vidinha. Oxalá seja frio ou quente, porque morno, vomitar-te-ei da minha boca. E o morno é este, que quer conciliar as duas coisas, que não tem como conciliar. O avarento, ele pouco se importa com o necessitado. O avarento, por exemplo, ele tem uma panificadora, ele tem um supermercado, ele tem uma empresa de calçados, ele tem uma loja. E podendo ajudar com as sobras, nem estão pedindo, nem Deus pede algo mais, mas com as sobras, por exemplo, sempre sobra. Quem tem panificadora, um pão. E esse pão é feito o quê? Se é para novamente vender, ok, mas muitas das vezes jogado fora. E quantos mendigos e quantas pessoas necessitadas precisando de um pão? Por que não trabalhar para doar? Supermercados, quantas mercadorias, quantas comidas que às vezes não estão nem estragadas, mas simplesmente perderam um pouco do valor ou não está dando para vender, que poderia ser aproveitada para fazer uma refeição para o necessitado. Tem alguns que fazem, a gente não vai generalizar, mas a boa parte dos empresários estão nem aí com o necessitado. Isso é ganância. Isso é avareza. Isso é amar mais o dinheiro do que propriamente Deus. Isso, de fato, é obra carnal. E Deus vai cobrar disso. Deus vai cobrar de mim, de você que não tem nada, ainda às vezes o que não tem dá. Né? Porque eu já vi isso, é o pobre que ajuda o pobre.
O rico, cada vez mais rico e nem aí para você. Ainda diz na maior da imprensa, vai fazer o que eu faço. Fazer o que você faz. Geralmente quem diz isso, eu sei o que ele faz, né? Nós sabemos o que ele faz. Só nega impostos, engana aqui e acolá. Claro que não é todos, não estou generalizando, mas geralmente quem se procede dessa maneira arrogante faz isto. Porque nós não estamos aqui pro resto da vida. Nós vamos morrer, vamos deixar tudo. Por que não deixar pelo menos um legado de que nós fomos bons homens, boas mulheres cristãs, que ajudamos o próximo, etc. E eu falo especialmente para quem pode ajudar os necessitados, principalmente empresários, aí que tem condições. Aliás, se todo empresário tivesse esse engajamento filantrópico, eu acho que nós não teríamos no Brasil nenhuma problemática de ordem com relação à fome, às crises, a desemprego e tantas outras coisas mais. Mas não se pensa. Eu já disse em outra oportunidade que o mal não é o sistema capitalista, é o capitalismo selvagem, é o excesso do capitalismo. É isso aí que eu estou falando. O sujeito tem condições de doar um pão porque já vai para o lixo, não doa. Tem condições de aproveitar uma comida para dar para alguém, não dá. Quem tem restaurantes, por exemplo, né? Já vimos muitos casos, já a gente presencia, ouve falar, mendigos que chegam no restaurante para pedir um prato de comida, o dono do restaurante, né, chega xingando, chega batendo, chamando a polícia e não dá uma refeição. Refeição essa que vai sobrar, que vai ser jogada no lixo, que os cachorros, que os cães vão lá virar a lata do lixo para comer. E o ser humano não tem valor. Às vezes os animais têm mais do que o ser humano. Claro que a gente tem que respeitar os direitos dos animais, mas eu estou falando exatamente nesse sentido. Que o próprio Jesus disse, se Deus alimenta as aves, os animais, quanto mais a vós, que Deus vai cuidar de vós. Quer dizer, que se Deus tem apreço para os animais que não são tão significantes assim, que não têm alma, que não têm consciência, que não são racionais, imagina de vós. Mas o ser humano faz diferente do pensamento de Deus. Às vezes dá mais valor a um animal do que o próprio ser humano. Por conta da avareza, da ganância, do querer ser o cara, o homem mais rico do mundo, fazer disputa, né, de fortunas e mais fortunas. Segundo informações, um dos homens mais ricos, né, de vez em quando ele vai para segundo, para terceiro, segundo a própria Forbes, parece que é a Forbes que faz a pesquisa de quem é o homem mais rico, o Bill Gates. Quando não é o Bill Gates, é o Warren Buffett. Entre esses dois aí. Mas a história do Bill Gates, onde se fala que boa parte dos seus mais de 60, 70 bilhões de reais de riqueza acumulado em banco, etc., ele doa e pretende doar. Agora nós não sabemos se ele faz isso na prática, mas segundo notícias ele faz isso. Até porque o ser humano não precisa de muito para viver. Que adianta ter milhões, bilhões e bilhões, mas não usufrui, porque até mesmo o nosso prazo de validade impede de nós usufruirmos de tudo dessa terra, né? Ou com mais intensidade até mesmo, em todos os locais, nas partes do mundo todo. Né? Por exemplo, eu não consigo, vamos dizer assim, assimilar um sujeito que tem um apartamento, como eu já disse, que tinha um está envolvido em corrupção, de 17 milhões de reais e não usufruiu o apartamento, está lá vazio, porque ele tem outras coisas, outras prioridades, outras riquezas. Enquanto isso, famílias numerosas não têm nenhum barraco. Hein? Por que aquele sujeito não vende aquele apartamento e faz aquilo que Jesus disse para o mancebo? Vende tudo e dá aos pobres. E tem muitos, piores ainda, que são pastores avarentos, corruptos, né? Falsos profetas, que entraram por interesse tão somente no dinheiro, no evangelho, são mercenários, que têm apartamentos quase com esse valor aí. Se você for ver as suas mansões, 4 milhões, 3 milhões, vende tudo aos pobres. Ah, mas vós não pode ajuntar tesouros na terra. Só eu que posso, porque eu sou pastor, né? É o que eles pregam. O que eles pregam indiretamente. Naquele dia,
eles vão ser rejeitados pelo Senhor, eles vão ser os bodes. E por isso que a gente tem que se afastar desses gananciosos, porque como diz a Bíblia, as más conversações corrompem os bons costumes. Se nós ficarmos próximos deles, nós também vamos se tornar iguais a eles. Vamos fazer a mesma mesquinharia. Você já viu falar, o sujeito critica, mas se estivesse lá fazia a mesma coisa. É isso que acontece no cenário político, religioso e tantos outros grupos sociais mais. Presunçosos, outro tipo de pessoa que a gente deve evitar. Sujeito que acha que não precisa de Deus, né? Nem diz aquilo que Santiago recomenda. Olha, se Deus quiser, amanhã nós vamos fazer. Não, eu vou fazer amanhã. Eu sou eu. Presunção. Você não é nada sem o Senhor. Sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. Tem muitos presunçosos aí, né, que colocam até mesmo a sua fé no dinheiro, no seu poder, na sua fama. Acham que nunca vão morrer, acham que nunca vão sofrer, acham que nunca vão pagar pelo dano que estão fazendo. Não tem um mínimo pingo de temor a Deus. Deus não existe, então eu posso fazer tudo. Pode fazer tudo, Tudo que o homem semear, ele vai colher, seja mais cedo ou tarde. 1000 anos para Deus é que nem um dia, que nem fosse um dia, e vice-versa. Então, Deus está na tranquilidade dele, né? Porque sabe que o prazo de validade nosso já é pequeno e que realmente sofrer aqui ou daqui a 10 anos, 20 anos não faz a mínima diferença. Mas que o sujeito vai sofrer, vai. Porque a palavra, passa os céus e a terra, suas palavras não vão passar, e é colher aqui na terra. E depois lá. Muitos pensam, mas o sujeito fez o que fez, tá aí no bem bom. Mas não vai saber, você não sabe lá o que pensa, o que passa na sua cabeça, o que a consciência acaba lá falando, né, acusando. Não sabe o sofrimento, né? Olhar só pela estética é muito bom. Pode julgar, olha para mim, o camarada tá bom, não tem nada, não tem a depressão, não tem problema, não tem isso. Mas vai checar, tem. Soberbos. É mais diferente do que presunçoso. É o excesso da presunção. É o exaltado, né? O exaltado, como diz os irmãos do interior, exaltado. É esse mesmo. Né? Que quer se aparecer, quer estar destaque, quer ser celebridade no meio dos irmãos. Né? A gente tem que se afastar desse. Porque esse não aceita a opinião de ninguém. Só o que ele fala está certo. Esse, com toda certeza, vai pastar que nem Nabucodonosor, porque da soberba procede a ruína. Diante da honra vai a humildade. Seremos humilhados se formos exaltados. Se nós formos pessoas humildes, seremos exaltados por Deus. Então temos que deixar a soberba de lado, porque Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. Por isso nós temos que afastar desses tais, senão a gente perde a bênção de Deus, senão a gente faz coisas erradas nessa terra e sofre terríveis consequências. Então nós já falamos de 1, 2, 3, 4. O quinto, os blasfêmios, que falam aí coisas terríveis, né? Blasfêmia, que praguejam todo mundo, que às vezes pode até fazer o pecado que não tem perdão mais, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Então você tome cuidado com os blasfêmios, com os ímpios que andam aí falando uma série de coisas de baixo calão, que ofende a Cristo, que ofende a palavra dele. É uma brincadeira, é humor. É com humor, com a brincadeira que o inimigo engana muitas pessoas. Porque ele é o mestre dos disfarces. Ele quer sempre inverter a ordem das coisas e a verdade. Vamos fugir desses. E fica aí fazendo e blasfemando da palavra. Porque senão você vai ser um blasfemador também. Blasfemar é você caluniar, injuriar, você inventar questões, você difamar. Isso é blasfêmia. Você praguejar, você se revoltar. Tudo está encaixado em blasfêmia. Então, fuja desses blasfêmios. Seja prudente. Sexto, desobedientes à pais e à mãe.
desobedientes a pais e a mães. E existe um monte, né? E até mesmo pai e mãe espiritualmente falando, da igreja, na fé. E aqui cabe salientar que é o pai e uma mãe cristã, né? Não é qualquer pai também, né? Porque às vezes você tem que ser desobediente a teu pai e a tua mãe, porque se não for, você vai cometer uma ilicitude. Por exemplo, se você for seguir o mandamento de um pai que é traficante, que te manda para o tráfico de drogas, você tem que desobedecer. A sua mãe que te manda, você sendo uma mulher, para a prostituição para trazer dinheiro para casa, você tem que desobedecer, né? Então, tem que falar com equilíbrio. Essa regra é para quem são pais de fato. Se não forem pais, isso aqui não está valendo. Que é um mandamento com promessa, que acrescenta anos de vida, realmente. Agora, é um pai e uma mãe, né? Ingratos. Quanta ingratidão, né? Já vemos até mesmo em alguns relatos dos evangelhos. Por exemplo, quando Jesus curou aqueles leprosos, apenas um voltou para agradecer. A ingratidão é tamanha, é grande. Ingratidão a Deus, ingratidão ao próximo, que às vezes te ajudou tanto, e que você não dá a mínima, vira as costas, não reconhece que o outro lhe ajudou, não tem essa humildade. Como existem ingratos, né? Ingratos, às vezes, um pai que lutou para ajudar o filho, a mãe, ou os pais, às vezes, são até ingratos com um filho que fez de tudo para ajudar os pais. A ingratidão no meio de um casamento também. Mas quem é cristão não é ingrato. Nem com filhos, nem com esposa, nem com esposo, nem com ninguém. Nem com patrão, que às vezes é camarada, é gente boa, ajuda. Nem com uma professora que instrui, que faz você ser um cidadão de bem. E por aí em diante. Para Deus também, né? Em tudo dai graças, dizia Paulo. Profanos. Temos aí, esse é o sexto, né? Não, sétimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Profanos, profanidades, contrário de fazer algo que é sagrado, santo. É todo quanto é tipo de imundícia, né? É profanar o lugar santo, né? Quando vires a abominação no lugar santo, quem lê entenda, quem vê fuja, como disse Jesus, parafraseando o profeta Daniel. E a profanidade, ou a profanação, pode ser variadas. Pode ser obras carnais, adultério, porfias, heresias, enfim, ser várias coisas. Então evite o profano, os profanos. Sem afeição natural, 8, que não tem afeto à sua própria natureza. E aqui pode entrar até a questão do amor matrimonial, de marido para com mulher e vice-versa, que hoje em dia está invertido, né? Temos casamento de outras formas. Também da afeição natural de pai para com filho, sem malícia, sem, de fato, molestar, abusar do seu próprio filho, que existe, até sexualmente, lamentavelmente, os incestos, que é a palavra técnica para isso, e é os abusos sexuais de pai com filho ou com filha, mãe, etc. Estão deixando a afeição natural, porque Deus no início fez o genuíno amor entre homem e mulher para construir uma família em nome do amor, da afeição, do afeto natural de Deus. Poderíamos meditar também várias outras coisas nessa questão do afeto, né? Que tem, por conta do pecado, então, se esfriar de muito o amor. E como tem o amor em várias esferas. 9, irreconciliáveis. Eles não pedem perdão, eles não se reconciliam, eles não se humilham. Eles são parte de uma resistência, mas uma resistência que vem a ser traduzido como rebeldia sem causa, como arrogância, como coisa do gênero. Não se reconciliam com o seu próximo e nem com Deus, né? Desviam totalmente do caminho da verdade e não voltam mais. Fugir desses, porque senão você vai se tornar
Então nós temos os reconciliáveis e também os caluniadores, que é de número 11. Quantas calúnias, né? O que é calúnia? De acordo com o direito, é você imputar crime ao trem. Por exemplo, você diz que eu estou furtando algo de alguém, mas não é eu, é outra pessoa. Como no caso de José, que ali foi uma calúnia, dizendo que ele estava adulterando com a esposa de Potifar, né? Outro faraó lá. Ele não estava. Quantos caluniadores temos aí, né? Inventores de verdades, fake news. Vamos fugir desses. Porque a calúnia que traz contenda no arraial de Israel para a igreja do Senhor não é de Deus. 12. Sem domínio de si, sem domínio próprio, sem temperança, sem equilíbrio. Quantos cristãos desequilibrados por aí, hein? Em vários sentidos. Não tem mais o fruto do Espírito, o equilíbrio, o autodomínio. Comete excesso, mas exceto uma coisa é você cometer um pouquinho de excesso. Você se indignar um pouco. Que até a Bíblia diz, indignai-vos, mas não pecai-vos. Não ponha o sol sobre a vossa ira. Outra coisa é você ter uma constância e continuar sem colocar freios, sem se controlar diante de algumas circunstâncias ou situações. A pessoa não tem domínio próprio para beber, não tem domínio próprio ou de si para comer, né? Obras carnais, glutonaria, bebedice, para a questão até mesmo do coito, né? Que quer ter vários parceiros ou parceiras, a promiscuidade, não tem controle. E isso é lamentável, é a mesma coisa que um carro desgovernado, né? Que não tem freio, acidente na certa. Assim é um sujeito que não tem o controle de si, que não é temente a Deus. Assim é o homem e a mulher. Vamos seguindo. E número 13, na realidade é 12, porque o 13 é um outro. Cruéis, severos, draconianos, não amam o seu próximo, não amam animais, não cuidam da natureza. São pessoas realmente desprezíveis, pessoas abomináveis, que fazem atrocidades, que têm até prazer de fazer, de matar, de roubar, de esquartejar um corpo, Quantos cruéis aí, quanta crueldade, quanta barbaridade. Às vezes é com animal, Tem que matar a pauladas, como foi aquele caso lá. Isso é minha crueldade. O próprio do bichinho que não tem entendimento de nada. Uma coisa é você ralhar, então, uma repreensão, outra coisa é espancar o bicho. Se eles fazem isso com animais, imagina com seres humanos, Crueldade. Tem na igreja, como tem, Tem pai que bate demais no filho, filho às vezes que bate no pai que é bom, numa mãe que é boa, e vice-versa. Os irmãos que brigam, são cruéis entre si. Pastores invejosos, porque um está se destacando e começa também a fazer crueldade, barbaridade para derrubar, para puxar o tapete. Por aí vai a barbaridade, a crueldade no meio do trabalho também, Quanta mentira, quanta crueldade às vezes faz ali. Se desvia desses tais, Procura saber quem são eles, se desvia. Porque você está fazendo as mesmas obras que o mesmo. E se você está sofrendo por isso, não cala-te. Não se cala. Busque as autoridades, busque aquilo que você tem por direito e busque a Deus também para pedir justiça. Ainda temos os sem amor para com os bons. Pois é. Sem amor para com os bons. Aqueles que fazem coisas boas. Não é só ser sem amor. Uma pessoa que não tem amor para com os bons. Isso é muito mais grave do que não amar, por exemplo, aquilo que Jesus disse que era para amar. O inimigo. Porque é uma obviedade você amar alguém que faz o bem. Você amar a quem lhe faz bem e te dá amor.
Isso aqui já é até mesmo uma ingratidão, né? Recebe amor e não ama a pessoa, seu próximo. Vamos seguindo. O 15. Traidores. Estamos cheios de Judas Iscariotes, de beijo de Judas Iscariotes, de abraço de tamanduá, né? Nós estamos cheios aí, né? De choro de crocodilo. São esses falsários, são esses hipócritas, fariseus, que nos enganam, apunhalam por trás das costas. Tomemos cuidado para não ser que nem esses. E para não compactuar com as suas ideias ou posicionamentos, né? Fazendo com o trem. Se você está sofrendo, lute contra isso. 16. Atrevidos. Se mete aonde não foi chamado, né? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, já diz o ditado, né? É um exemplo. Aliás, lá em Provérbios vai dizer o seguinte, que aquele que se intromete em vida alheia é a mesma coisa que pegar um cachorro pela orelha. Ou seja, você vai sofrer o dano, né? Já pegou um cachorro pela orelha, ver se ele não te dá uma mordida? Então não se meta aonde você não foi chamado. Não participe de briga, porque pode sobrar para o seu lado. Faça aquilo com prudência que você pode fazer. Por exemplo, chamar uma autoridade para resolver algum conflito. E com relação a outras e qualquer coisa, não se intrometa. Intrometa em negócios alheios de outras pessoas. Não invada, né, a privacidade dos outros, do seu vizinho, do seu parente. Seja respeitoso nesse sentido. E não faça isso. Aliás, não estimule os outros a fazer isso. Então, um desses, obviamente, é que nós não podemos ser. Esses a gente não pode ser. Tem que fugir desses. Vamos seguindo. 17. Orgulhosos. Orgulho, né? E um ditado que a gente dizia quando era mais novo, até para as meninas. Hoje é orgulho, amanhã é bagulho. Mas é mesmo, né? Qualquer um. Se acha, uma hora acaba tudo. A beleza é passageira. Isso é para tudo. Não adianta ter orgulho. Não adianta querer achar que é o tal. Não adianta. Porque tudo passa. Menos a palavra de Deus. E se não é para nós sermos orgulhosos, não seremos. Até porque Deus não está na vida deste. Vamos seguir, portanto, isto. Ainda temos mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Seriam ser amigos do mundo, do pecado, das obras da carne. Tem gente que é mais amiga disso tudo aí do que Deus, né? Não é que nem Abraão que era amigo de Deus. Pelo contrário. Temos ainda tendo aparência de piedade. Quantos parece ser santo, parece ser honesto, parece ser de Deus, mas não são, né? Quantos que parecem amar ao próximo, mas não amam. Apenas estão falsificando, dando a impressão que amam para buscar algo que lhe interessa. Estão, melhor dizendo, se autopromovendo, fazendo às vezes uma filantropia, ajudando o próximo, etc. Escapamos desses também. Porque, como diz a palavra, mas negando-lhe o poder, afaste-te também desses. E seria o 20 também, né? Negando o poder da piedade. Não está nem aí para a piedade, para a misericórdia, para a compaixão, para amar o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Então, esses são os 20 tipos de pessoas que a gente deve evitar, se afastar, não saudar, porque eles não trazem a mesma doutrina de Cristo, como diz São João. Quem não traz a mesma doutrina de Cristo, não recebeis em casa, que pode ser a casa do seu coração, a sua mente, e nem tampouco o saudeis. Acho que ficou bem compreendido. Não tenho mais tempo aqui. Posso, numa outra oportunidade, falar mais acerca disso. Mas, por hora, é isto aí. Deixe seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Se puder ajudar o canal, ajude. E até a próxima.